Este programa conta com o cofinanciamento da União Europeia. Olá, caros consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO Defesa do Consumidor. Hoje vamos tratar estes temas. Quem pode requerer a assistência jurídica? Notícias da ADECO, saiba como surgiu e quais os princípios do funcionamento do Sandstone Kavala. E nas viagens de avião, saiba o que exigir em caso de recusa de embarque, cancelamento ou atraso de voo. Sugestão de leitura e, por último, a rubrica 20 anos da Lei de Defesa do Consumidor, tema em análise, onde para a política educativa para os consumidores. Você sabe quem pode requerer a assistência judiciária? Não? Então conheça a resposta já de seguida no microprograma Informação Jurídica. No episódio anterior falámos sobre assistência judiciária e assistência jurídica. Falámos sobre as modalidades da assistência judiciária, em que foi explicado que quem requerer assistência judiciária fica isento de pagar as custas do processo e também os encargos com os honorários do advogado. Continuando, fica no ar sempre a pergunta: quem pode requerer a assistência judiciária? Esta é a pergunta que vou-vos responder. Bom, a assistência judiciária pode ser requerida, em primeiro lugar, pelo interessado na sua concessão. Segundo, pelo Ministério Público em representação do interessado. Pelo advogado, ou advogado estagiário ou solicitador, que representar o interessado, ou por patrono nomeado pela Ordem dos Advogados de Cabo Verde ou delegação, que a pedido do interessado. Como e onde se apresenta o pedido de assistência judiciária? Aqui temos de dividir em dois tipos de processo. Nos processos cíveis, deve ser feito em requerimento autónomo dirigido à Ordem dos Advogados de Cabo Verde, acompanhado de atestado de assistência judiciária emitido pela Câmara Municipal, fotocópia de bilhete de identidade e declaração de vencimento. Declaração de vencimento em que menos de 20 mil escudos. Quem ganhar mais de 20 mil escudos, não lhe é atribuída assistência judiciária. Agora, nos processos crimes, para as pessoas que não podem contratar um advogado, o juiz nomeia um defensor. Confira agora as notícias da ADECO. A ADECO, representada pelo Presidente do Conselho de Direção, participou na 42ª reunião da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, que se reuniu em plenária nesta segunda-feira, na cidade da Praia. A reunião teve enfoque nas recomendações dos comissários sobre o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais para integrar no relatório da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania. O Governo apresentou o relatório inicial e a Comissão deve apresentar o seu relatório com contribuições das organizações da sociedade civil. Da ordem do dia constou ainda a apresentação da campanha 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Caros associados, consumidores e pais lá na casa, no âmbito de campanha de detetor de vez nas pediatrias de Cabo Verde, a ADECO pretende realizar uma feira americana que vai ser divulgado brevemente, dia e local. O objetivo é angariar fundo para reverter para a campanha. Para a realização de feira americana, a ADECO pretende fazer uma recolha de donativos durante todo esse mês de julho.
Nós pedimos outro contributo em roupas, acessórios, brinquedos, livros, entre outros bens que tem que encontrar em estado possível de reutilização. Esse gesto é também uma forma de contribuir para um ambiente mais sustentável. Que os donativos podem ser entregados principalmente na sede da ADEC, na Monte Sossego, frente à Escola José Augusto Pinto, ou também, se você quiser para nós buscar, podem entrar em contato connosco no nosso telefone, enviar-nos uma mensagem para a nossa página de Facebook ou por e-mail. Seja solidário. Não te contacte, pessoa de contribuição. Este ano, o Cavala Fresco Festival trouxe uma grande novidade. O Sandstone Cavala, ou Sol num Pedrada de Cavala, como denomina Marco Cruz, o talentoso inventor deste projeto. Marco explicou-nos como surgiu esta ideia e quais os princípios que estão por detrás do funcionamento da sua criação. Esse projeto surgiu há uns anos atrás, devido ao grande sucesso de Cavala Fresco. Me senti mesmo necessidade de participar também e fazer alguma coisa para Cavala, né? Como muita energia renovável, a coisa que é uma paixão que me tem, a coisa que me estou a dedicar algum tempo, e também nós pedra também, que é um grande recurso que nós temos. Então queria juntar os dois grandes recursos que nós temos. A ideia foi exatamente usar sol e usar nós pedra, para mostrar exatamente nos recursos endógenos, para não valorizar nos cavalos, né? Afinal de contas, estes dois recursos valorizam nos cavalos, e esse cavalo acaba por valorizar tanto nos solo como nos pedra, né? Então a ideia foi exatamente usar estes dois recursos que nós temos, usar a energia solar e usar essa pedra bonita que nós temos, para ele receber essa energia solar depois agora para transmitir para escavar, para cozinhar, né? Então basicamente o princípio é uma base de pedra, uma pedra escura, tem que ser uma pedra escura porque tudo o que é escuro é o que é que te absorve mais energia solar, né? Então aquecer uma pedra e tchalo que te aquecer na sol, coberto com vidro, porque assim vou-te preservar mais aquele calor, questão de vento, para proteger do vento, né? Então nesse cenário ali sim, vou-te deixar durante algumas horas, que a pedra te vai atingir, nesse caso, nessa experiência ali, atingir 70 graus. Depois disso, ela está já com energia suficiente, que é para agora, vou destampá-lo, vou meter que escavala lá, vou tampá-lo com outra tampinha de pedra também. E a questão de usar pedra, porque é um material inerte, um material ambientalmente responsável, mesmo para a saúde também. A gente sabe que a pedra que tem nenhum, em contato com o alimento, que tem nenhuma desvantagem. Então, depois disso, a gente torna a tapar tudo, que escavala lá, e depois de 2 horas, ela está pronto. E até pessoas que experimentam dizer que até que foi melhor, porque ela também mantém tudo aquele sabor lá, né? Então, essa é que foi a ideia, funciona bem, né? Foi testado nos dias antes de Cavala Fresco e foi exposto na Cavala Fresco lá na Torre de Belém, né? E de forma que foi essa a ideia, né? As principais queixas dos passageiros aéreos devem-se à recusa de embarque, cancelamento ou atraso de voo. Saiba o que exigir nesses casos. Quantas vezes já lhe aconteceu uma situação em que no aeroporto lhe foi recusado o embarque, ou então teve uma situação de cancelamento na hora do voo, ou teve situações de atraso de voo? Há um denominador comum nessas situações de direitos que repete-se. É que se acontecer uma situação dessas, fique atento que você tem direito a 2 chamadas telefónicas, quer para fixo ou para telemóvel. Você tem direito à refeição condizente com o tempo que vai ficar à espera ou com o momento em que se deu tal situação. Você tem direito a ser, no caso de ter que sair do aeroporto para voltar novamente, tem direito a transporte de volta para o sítio. Nesse caso, o sítio pode ser um hotel ou qualquer outro local indicado pela transportadora. Então, transporte para o hotel e depois de regresso também para o aeroporto. Agora, eu falei de situação de atraso de voo. Atenção que não é qualquer atraso que lhe dá direito ao que eu acabei de dizer.
terá de ser um atraso considerável e esse atraso considerável há de ser igual ou superior a 2 horas. Portanto, só nesses atrasos de 2 horas para cima é que nós podemos equacionar a hipótese de ir solicitar os direitos que eu acabei de dizer. Sem contar que se causar danos, qualquer uma dessas situações, nós podemos sempre fazer um pedido de indemnização por danos morais ou patrimoniais. Seguimos agora com a sugestão de leitura. Recomendamos aos cidadãos e, em particular, os nossos associados, a leitura do jornal Terra Nova, a edição do mês de junho de 2018. Sugerimos a leitura de um artigo muito pertinente intitulado Política no Facebook. Outra secção a destacar é a entrevista com o Papa Francisco sobre mulheres na Igreja. E na coluna da ADECO, A Vez do Consumidor, Vozes e Ecos, temas importantes foram abordados nesta edição. Destacamos os 20 anos de teimosia da ADECO, apesar das inúmeras dificuldades e obstáculos, a associação conseguiu impor-se, e a singela homenagem feita à Prodeco, a Associação de Proteção e Defesa dos Consumidores da Praia. Esta e outras edições do jornal Terra Nova estão disponíveis para consulta na sede da ADECO para os sócios interessados. E para finalizar a rubrica 20 anos da Lei de Defesa do Consumidor, em que o Presidente do Conselho de Direção da ADECO analisa o regime jurídico de proteção e defesa dos consumidores, artigo 5º, à linha 1, que determina que incumbe ao Estado a promoção de políticas educativas para os consumidores, através da concretização em programas e atividades escolares, bem como em ações de educação permanente de matérias relacionadas com o consumo e o direito dos consumidores. Esta é mais uma área onde o Estado tem estado a falhar. E está a falhar não por desconhecimento, no meu entender é por não querer. Desde 2005 tenho encontrado com praticamente todos os ministros de educação e abordado este tema. É uma obrigatoriedade da lei e está implícito na Constituição da República. Porque é que o Ministério de Educação não inclui a proteção do consumidor, as relações de consumo, que são as coisas mais importantes que existem. Os estudantes estudam para resolver os seus problemas de consumo no futuro. Os professores trabalham para resolver os seus problemas de consumo atualmente, na realidade. Logo, sendo um problema tão emergente e que é a base da maior parte dos conflitos sociais, por que é que não está de uma forma explícita, direta, no currículo escolar? Dizer que está transversalmente no currículo é uma conversa de pouca consistência. Estamos no início do ano escolar, apelamos ao Ministério da Educação no sentido de incluir essa matéria de extrema importância. A razão de ser das pessoas, em certa medida. As pessoas vivem para isto e não só. No currículo escolar, de uma forma explícita, direta e com substância. Também aproveitamos a oportunidade de chamar a responsabilidade a governança deste país na dimensão da cultura e informação, de os órgãos públicos de comunicação social passarem a ter muito mais atividade em termos formativos e educativos dos consumidores. Porque se temos programas de desporto, de lazer, de diversão, de música, precisamos ter programas de educação do consumidor. E essa responsabilidade não pode ficar, residir numa micro-organização como é a ADECO, que é uma organização privada. Somente uma sociedade civil organizada e bem informada é que pode lutar pela garantia dos direitos dos cidadãos e por relações de consumo mais justas. Faça parte desta luta e associe-se à ADECO. A cota mínima que terá que pagar para ser nosso associado é 100 escudos mensais. Quanto maior o número de associados, maior é a representatividade e a força desta instituição, que eventualmente pode desaparecer caso não haja maior envolvimento da sociedade civil e das autoridades na sua sustentabilidade. E
E chegamos assim ao fim desta edição. Já sabe que pode continuar a seguir a ADECO através das suas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Comente e compartilhe as nossas postagens ou veja ou reveja os nossos vídeos no nosso canal no YouTube ou leia a nossa coluna mensal no Jornal Terra Nova ou então ouça os nossos programas semanais em 13 rádios. De hoje a 8 dias, o Defesa do Consumidor regressa com mais temas do interesse do consumidor. Até lá! Este programa contou com o cofinanciamento da União Europeia.